falando com Moisés. Então o fogo tem o seu símbolo. Que outro lugar nós temos o símbolo do fogo? Quando o povo de Israel foi do Egito para a terra prometida, durante 40 anos, eles tinham de dia uma nuvem que fazia sombra no deserto, e de noite uma coluna de fogo que os aquecia, que os guiava. Olha o fogo guiando. Então o fogo, ele tem na palavra de Deus um lugar de destaque. Mas é interessante porque nós sempre achamos que fogo está relacionado ao inferno, divisão está relacionado ao diabo. Aliás, a palavra diabo, diabolos, do grego, significa divisor, aquele que divide. E é o que ele gosta de fazer em grupos, em igrejas. Ele às vezes ataca uma igreja e põe 2, 3 irmãos um contra o outro, faz uma fofocarada toda, e o negócio se arrebenta. A igreja se arrebenta. É isso que ele faz. Então, muito cuidado com aquilo que a gente ouve às vezes. A função do diabolos, do divisor, é dividir. Mas Jesus disse que ele também veio dividir. Nós já vamos ver. Então Moisés falou com Deus numa sarça que estava pegando fogo. Ela então deu a ele um recado para libertar o povo. Eles foram sendo libertados durante 40 anos com nuvem durante o dia e fogo durante a noite. Nós temos um outro episódio em que o fogo é importante. O fogo tem um símbolo maravilhoso. E o fogo está aqui presente. Nós temos 2 velas. 2 mechas de fogo. Significa uma luz. Significa o guia. Significa a vida. Quando Jesus falou para os discípulos: olha, esperem em Jerusalém que o Consolador virá. E eles esperaram por 10 dias. E então desce o Pentecostes, o Espírito Santo vem em forma de línguas de fogo e pousa na cabeça de cada um dos discípulos. Façam de conta que essa vela é um discípulo e então o fogo está na sua cabeça. Cada um deles foi então chamado pelo Espírito Santo para queimar, para brilhar, para atrair. E vocês sabem que o fogo tem essa característica, ele atrai. A gente está no inverno agora, mas se fosse verão, estava cheio de mosquitinhos ali, nas lâmpadas. Eles gostam da luz, eles vêm para a luz. As pessoas também gostam da luz. Nós falávamos antes como a igreja está branca, ficou, parece que mais, como é que nós vamos dizer, refletiva, precisa até de menos iluminação. Um santuário. Então o fogo lá no Pentecostes também fez com que os discípulos ardessem, e eles saíram daquela casa, eles estavam trancados, eles saíram com uma vontade de falar, e o Espírito Santo deu para eles até o dom de falar noutras línguas, nas línguas das pessoas que estavam lá passeando em Jerusalém. E eles falaram então nas línguas daquelas pessoas dos outros países, e as pessoas ficaram encantadas, eles ficaram intrépidos, eles ficaram com fogo. Às vezes quando a gente vê uma pessoa bem serelepe, uma pessoa bem esperta, uma pessoa impaciente, a gente diz: está com fogo no rabo. É mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos, só que o fogo estava na sua mente. Estava na sua mente. Eles queriam clarear, eles queriam iluminar. Aí Jesus diz o seguinte, ele disse: olha, antes de arder o fogo, Jesus tem que cumprir a sua missão. Ele disse: olha, eu tenho um batismo para passar, eu tenho um batismo de fogo. O batismo de fogo é a sua morte. É uma linguagem figurada. O batismo de fogo é a sua morte. O batismo que ele fala aqui descreve o martírio purificador e redentor, o seu sofrimento e a sua morte. O batismo que Jesus fala não é o batismo com água, esse ele já tinha sido batizado, mas é uma maneira figurada de dizer que ele teria que passar por uma prova de fogo. Vocês já usaram essa expressão: olha, eu tenho uma prova de fogo, não sei se eu vou cumprir. Olha, aquilo é fogo. Já usaram essa expressão? E o que Jesus teria logo mais, algumas semanas depois, era uma prova de fogo. E ele cumpriu. Teve ajuda até do Cirineu, que ajudou a carregar a cruz.
mas ele cumpriu. Então ele não foi batizado com fogo, era a sua morte de cruz. Então o Espírito Santo, deu forças para Jesus cumprir a sua missão de fogo. Pelo Espírito Santo, então, por seguirem a Jesus, muitas pessoas também passaram por provas de fogo, pelo martírio. Os primeiros cristãos, eles precisavam correr, fugir. Nós temos, por exemplo, muitos cristãos que foram levados cativos para outros países, onde deveriam cultuar o imperador. Eles precisavam prostrar-se, abaixar-se diante do imperador. Era lei. E eles diziam não. Muitos foram colocados nas covas dos leões, muitos morreram, mas não se curvaram diante do imperador, que queria ser adorado como um Deus. É como se o nosso presidente hoje no Brasil dissesse: olha, agora em diante todos vão me cultuar e se ajoelhar na minha frente. Nós iríamos dizer: não, você não é Deus. Mas aconteceu. Outro símbolo de uma divisão. Vocês pensem que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a você que eu não vim trazer paz, mas divisão. Como é que nós vamos entender isso? Jesus, quando chegou para os discípulos dentro de uma casa fechada, todos estavam ali trancados e faltava um discípulo, Tomé. Eles estavam divididos. O Tomé já depois desconfiou. Ele disse: não, se eu não colocar a minha mão e o meu dedo ali no lado, eu não vou crer. Não é bom se dividir. Tomé esfriou. Não é bom se dividir. Mas Jesus disse que ele veio trazer divisão. Mas Jesus disse diversas vezes: eu vim trazer a paz. A paz esteja com vocês. E esta paz, ela é diferente. Ela traz uma divisão. Esta paz traz divisão. Se eu escuto a palavra de Deus, isso me divide. Quando eu estou com ódio, quando eu estou com raiva, quando eu estou com rancor de alguém, e a palavra de Deus me diz: olha, você precisa perdoar, você precisa amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu estou cheio de ódio. Isso me divide. Divide o meu interior. É por isso que Jesus disse: olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer divisão. E em muitos lares vai ser assim. Por causa de mim, vai haver divisão dentro da família. E vocês têm exemplos na família de vocês. Sei que todos têm. Eu tenho na minha também. Quando Jesus diz que veio trazer divisão na família, é vontade dele que isso aconteça? Claro que não. Mas é a triste constatação de pessoas divididas na família por causa da fé. E isso pode provocar oposição, mesmo às pessoas bem próximas. Isso devido a práticas, devido a costumes. Você quer ir no culto, aquela pessoa não quer. Você chega um pouco atrasado, aquela pessoa reclama que você já devia estar em casa acendendo fogo para fazer isso ou aquilo. Então nós vivemos numa época de cristianismo bem conturbado. No passado precisavam prostrar-se diante do imperador. Hoje as pessoas estão se prostrando diante de outras coisas, da televisão, do celular, dos vícios. Muito cuidado. Existem muitas divisões dentro da família. Então lá, diante do imperador, aquilo causou muita divisão. E os cristãos não aceitavam, morriam por causa disso. E se você não se dividir, você também morrerá. Se você correr atrás daqueles que estão perdidos, você se perderá também. Então, você é cristão ou você não é cristão. Você foi batizado ou você não foi batizado. Então, é cristão apenas dentro da igreja, ou seja, você veste a roupa de cristão aqui dentro, e quando lá fora você veste a roupa do mundo. Cuidado, não se deixe moldar pelo mundo. Você é cristão dentro da igreja, mas lá fora você vai na benzedeira. Você é cristão dentro da igreja, mas lá fora você acredita no horóscopo. Você é cristão dentro da igreja, mas lá fora você comemora Halloween, o dia das bruxas, e vai atrás de todo um folclore enganoso.
você é cristão, mas acredita no espiritismo, na reencarnação, que você pode ir lá numa mesa branca e falar com o seu pai, com a sua mãe que já faleceu. Você é cristão ou não é? Cuidado, isso nos divide, e isso tem dividido a muitos. Então a Líria leu em Jeremias, olha, não escutem o que esses falsos profetas dizem e estão ensinando, eles são mentirosos. Vocês são cristãos batizados, e muitas vezes tem muitos que saem correndo para essas igrejas onde ensinam que batismo de criança não vale. Nós temos agora, no primeiro domingo de setembro, um batismo aqui. Deus nos deu o batismo é dele, o batismo é milagre da fé que ele vai implantar. Quantos meses ela tem? 9. Ela não reflete ainda, ela nem sabe o que vai acontecer, mas é no poder de Deus que nós vamos batizá-la. Então, você é cristão e corre atrás de curas, de milagres. Você é cristão e corre atrás de pastores que desvendam o futuro, ou que tem uma profecia, uma profetada, tem uma visão. O que tem de patifes por aí tendo visão, está aí, são os falsos profetas. Os falsos profetas. Nós não temos ordem para ter visão. Eu não quero ter visão nenhuma. Eu não quero ter visão de ninguém. Eu quero dizer o que a palavra de Deus nos ensina. É isso aqui que Ele quer que eu diga para vocês. Então, quando você toma uma decisão firme, olha, de agora em diante eu vou participar da igreja, eu não vou perder os cultos, você vai arrumar inimigo, já estou te dizendo, dentro da família. Quando você aponta o erro e fica ao lado de Deus, você está sujeito a ser jogado para a arena dos leões. Então não significa que nós apenas estamos certos, somos os donos da verdade. Não, nós erramos sim. Tanto que no início do culto nós confessamos, nós somos pecadores. Mas quando nós vamos nos calando, muito cuidado, quando nós vamos nos omitindo, quando as religiões não cristãs vão tomando conta da nossa família, a gente não fala nada, elas vão se propagando, e nós, com o tempo, estamos sujeitos a fechar as portas da igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas bem, você é pai. Hoje é o dia dos pais. Os filhos são uma grande bênção para nós, nós sabemos. E o que você quer para o seu filho? Você quer a paz para ele, que causa divisão com os amigos, na escola, na faculdade, na própria família? Ou você irá se calar e deixar que o mundo leve o seu filho para outras influências? Você é pai, você é mãe, você continuará achando que não é importante vir à igreja, você achará que você vai entristecer o seu filho se você o trouxer à igreja. Você acha que se você calar e dizer que o modernismo tomou conta, que são outros tempos, que essa juventude hoje está difícil, muita coisa mudou sim, mas a palavra de Deus continua a mesma. A responsabilidade de pai e mãe é a mesma. Está difícil ser pai e mãe cada vez mais? Sim, sempre foi. São tempos difíceis que nós vivemos, mas nós precisamos nos posicionar diante dos nossos filhos. Então talvez muitas famílias não conseguem sentar mais juntos, talvez muitas famílias estão brigadas, talvez muitas famílias já têm um gosto amargo na boca quando se veem, mas nós não podemos cultivar isso. Isso nos divide. E é nesse momento que nós temos que cultivar a paz. Jesus veio trazer divisão com o maligno, mas a paz entre as nações. Então, que cada vez mais ser pai e mãe, nós saibamos, é uma grande vocação. Nós precisamos de muita sabedoria na educação dos nossos filhos. Se você está firmado nos princípios de Deus, da doutrina, e com o olhar de Deus para o seu filho, você terá sucesso. Se posicione. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer também. Cuidado.
Às vezes, no mundo, mas se eu falar, vão ficar chateados comigo. Que fiquem. Hoje tem culto, hoje é dia da família ir ao culto, insistam, sejam persistentes, guardem esse momento. Às vezes as pessoas me dizem, pastor, eu estou pronta para sair para o culto e veio visita. Aí eu diria, quer vir daqui 1h30? Vem daqui 1h30 que eu estou em casa. Tem que falar, você vai estar dando um testemunho. Às vezes o teu filho não entende isso logo, mas depois dos 30 anos eles entendem, eles amadurecem. Você põe boa base no seu filho, na sua filha. Você põe semente. Seus filhos estão vendo a tua conduta, estão vendo a conduta dos avós. São sementes colocadas. Nesse momento, a professora Adriana está plantando sementinhas lá dentro. Sementinhas. Eu já disse para vocês que eu me lembro do meu tempo de escolinha. Eu me lembro. Foi bem marcante. Eu me lembro que ela nos colocava em fila, que nós apresentávamos na frente da igreja no Natal. Eu me lembro que com 3 ou 4 aninhos eu segurei uma chave. Era uma chave recortada num papelão e eu tinha que dizer um versinho que eu decorei em casa, mas eu não me lembro. Mas eu me lembro da doçura da professora da escolinha dominical, que era a esposa do pastor Lídio. Aqueles olhos claros dela. Sim, os olhos dela são bem claros, Aqueles olhos claros dela estão na minha frente até hoje, eu lembro. São sementinhas que foram plantadas. E eu sei que o pessoal conhece, ela é maravilhosa. Também, ela é lá de Birubá, Gente, para nós concluir, então, a tarefa de ser pais é uma tarefa que Deus nos dá e Ele quer depois colher. Ele quer colher nos nossos filhos os frutos que Ele nos deu. Então, o pai realmente precisa estar junto com os filhos, senão ele cairá no fogo do juízo. Deus Pai deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todos nós fôssemos salvos. Que grande presença para o Dia dos Pais nós temos hoje, ter Jesus junto com todos vocês. Então recebam esse presente, compartilhem esse presente com o seu filho, com a sua filha. Assuma esse compromisso, converse sobre a sua história, sobre o seu passado. Não será uma tarefa fácil, não são tempos fáceis que nós estamos vivendo. Então, começando o ensino em casa, você estará caminhando com o seu filho para a eternidade. E que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo humano entendimento, guarde o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Amém.